Bem-vindos a mais um Divã de CNPJ. A ideia desse podcast é conversar com empreendedoras e empreendedoras que são bem-sucedidos ou que julgam bem-sucedidos ou que no final das contas tomaram um monte de tombo, mas que hoje estão satisfeitos com o lugar onde estão, lógico, com ambição, querendo ir para outros lugares, mas que no final das contas, apesar dos tombos, estão numa posição em que eles se consolidaram na indústria, no ramo em que eles se encontram. E a premissa é a seguinte: PF e PJ se misturam, especialmente quando você é empreendedor. Pessoa física e pessoa jurídica, você já não consegue muito mais fazer essa distinção. Eu sempre desconfiei de gente que falava, não, porque eu na pessoa física ou eu na pessoa jurídica. Para mim era coisa de gente que tirava o seu da reta ou era meio canalha, porque não queria se responsabilizar se responsabilizar por suas atitudes nos seus negócios. E quando você é empreendedor, as duas coisas meio que se confundem. Então eu estou trazendo para cá histórias que são inspiradoras, histórias de pessoas que passaram arrebentação, construindo seus negócios, que montaram seus projetos, que muitas vezes começaram em outros lugares e acabaram caindo no lugar que elas fazem hoje e que não necessariamente é o último lugar. Isso pode ser também, às vezes, porta de entrada para o seu futuro negócio. Enfim, contar um pouco dessas narrativas pela boca dos próprios empreendedores e empreendedoras e que pode, no final das contas, te ensinar na hora de você montar o seu negócio. São muitas histórias que eu tenho aprendido muito. Então isso aqui é basicamente uma aula com gente que fez e que deu certo ou está dando certo nesse exato momento. Vou conversar hoje com a Ana Lu. A Ana Lu tem a Na Lupa Design. E eu fico um pouco constrangido de ficar apresentando os empreendedores, porque eu estou falando da pessoa e a pessoa está do meu lado. Então eu vou deixar a Ana Lu falar um pouquinho do que ela faz hoje. E Ana Lu, eu quero saber da onde que você veio, como que você começou, porque muitas vezes quando você está montando um negócio, ele é o resultado de um monte de experiências que você teve lá atrás. Eu não sei se você, quando criança, gostava de brincar. A minha filha, por exemplo, ela tem as casinhas e ela ama ficar, especialmente nos programas, ela ama ficar decorando. Ela tem um hotel hoje no Roblox. E a pira dela é ficar imaginando como que ela vai povoar esse hotel, como que ela vai decorar, ela fica vendo... É muito louco isso, né? A gente vai falar sobre isso, sobre arquitetura intangível daqui a pouco. Sim. Mas ela tem um hotel no Roblox e ela fica o tempo inteiro pensando... Porque tem também uma moeda de troca, então ela fica pensando, eu vou fazer um quarto que é tematizado de aquário, um outro quarto é Marte, um outro quarto ela estava pensando, numa floresta. E estava procurando os móveis, e eu virei e falei assim, mas deve ser desse jeito que se faz um arquiteto de interiores. Como é que você se transformou na arquitetura? É a tua configuração final? Você se vê fazendo isso para o resto da sua vida, mas... Como que você virou a pessoa que você é hoje e o teu ofício de hoje? Nossa, prazer, gente. Muito obrigada pelo convite, Facundo. Eu sou Ana Lu, então sou mineira e fundei a Na Lupa Design como um escritório tradicional de design de interiores. Uhum. E aí começaram, né, os desafios mesmo de uma jornada completamente desconhecida. Né, que a gente não aprende em faculdade, não aprende nada sobre negócios. Eu comecei lá digamos que a marca já existe há mais de 10 anos com um blog, mas em 2015 que eu peguei para valer. Aí, para comunicar para as pessoas o que era design de interiores, que ainda né, atua muito ali no mercado AA, né, eu liguei a câmera e comecei a gravar um vídeo para o YouTube, né. Do nada? Você teve do nada. Vou gravar. Eu tinha uma câmera, já tinha viajado algumas vezes, comprei uma câmera muito legal, profissional, e aí, vou gravar para explicar para as pessoas o que eu faço, porque as pessoas não estão sabendo muito bem o que é design de interiores. As pessoas conhecem mais arquitetura do que o design propriamente dito aqui no Brasil, e isso não estava claro. E aí eu comecei a me comunicar, né? E aí foi quando eu fiz um projeto até para uma outra youtuber que morava na Austrália, brasileira, e a gente imaginava que ia ser um projeto voltado para vários brasileiros. A audiência dela era 99,8% de brasileiros, mas tinha 0,3
2% de pessoas, Facundo, que eram brasileiros espalhados por toda parte do mundo e que quando a gente postou o vídeo, lotaram a minha caixa de e-mail. Eram pessoas dos mais diversos países, Japão, Nova Zelândia, querendo um projeto de design de interiores. Eu sequer tinha um PayPal instalado no meu site, foi um fracasso absoluto. E aí que eu vi que existia esse nicho, existiam essas pessoas querendo ser atendidas, elas não se identificavam com atendimento local, ou ele era totalmente inacessível, né, em matéria de valor, porque serviços, né, principalmente em países de primeiro mundo, são muito caros. E aí a gente começou a se estruturar a partir de 2016, 2017, esse novo formato de atendimento, né? Então, fomos pioneiros aí no atendimento à distância, depois de ter sambado nessa situação. E como que você começou? Você virou arquiteta de interiores por quê? Você se lembra, assim, você teve estímulo da sua família? Você fez qual faculdade? Ou você é autodidata? Qual que foi o percurso que no final das contas, desagou na pessoa que você é hoje? Sim. Eu fui muito estimulada no âmbito artístico. Lá em casa, somos 3 e um é da filosofia, o outro da música, e eu fui para a arte. Então, comecei a pintar muito nova, com 9 anos. Toda habilidade manual, assim, minha mãe sempre me colocava em cursos de alguma coisa. Então, eu saía da escola e ia para esses cursos. E como eu tive 2 irmãos homens, eles ficaram num quarto e aí a mocinha, né, ficou com um outro quarto separado ali só para ela. E aí eu fui muito dona de mim, né? Eu tinha total autonomia sobre o meu quarto. E eu virava ele do avesso toda semana. Eu mudava os móveis de lugar e arrastava aqueles móveis de sucupira, sabe? Bem, aquela cômoda que tinha uma cômoda, até era um tocador, acho que de bebês, né? E aí tinha essa cômoda, tinha o armário, tinha a cama, tinha um criadinho. E eu gostava de ficar mudando eles de lugares 1000 vezes para ver as diversas configurações que eu poderia ter no meu quarto. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Nossa, você se lembra dessa memória? Menos de 10. Menos de 10 eu já fazia isso. Nossa, tadinho do chão, de tábua corrida toda arranhada. E aí você brincava você pintava as paredes? Tua mãe te deixava rabiscar nas paredes ou não? Tinha algumas coisas que você não podia fazer? Não, eu não alterava o ambiente até então, eu alterava só a configuração. Eu gostava daquela análise combinatória de mobiliário, sabe? Entendi. Então, não fazia tantas interferências. Depois, quando eu fui ficando mais velha, aí sim eu fui me apropriando mesmo e fazendo coisas nas paredes, mas a minha pintura ela foi bem tradicional, tanto que acabei cursando Belas Artes na Federal, né, na UFMG, e fiz design de ambientes na Estadual. Que é uma universidade, assim, muito reconhecida no Brasil no âmbito de design, né? Porque é uma escola muito completa de design. E aí eu fui entender sobre essa metodologia toda de análise do ser humano, que nos desloca um pouco, né, digamos assim, da arquitetura, onde essa linguagem, que hoje inclusive foi muito absorvida, né, no âmbito da tecnologia, de design thinking, de experiência do usuário, esses termos eles são bem clássicos na estrutura de design. Então o designer gráfico, o designer de experiência, o designer de produto, o designer de interiores e de moda, todos eles estão focados no usuário. Todos estão focados na pessoa. Então, essa relação entre usuário e edificação, usuário e espaço habitado, é aonde a gente sempre transitou, né? Então, por isso que a gente trabalha em centímetro, né? Diferente do arquiteto que trabalha numa relação um pouco mais macro, geralmente é arquitetura e urbanismo, né? A formação, onde eles entendem a edificação já em metros e numa relação daquela edificação com o espaço urbano, né? Então, é um estudo sociológico muito mais profundo, enquanto o design, ele trabalha quase que de maneira psicológica, assim, bem individualizada, é muito voltada pro ser humano na sua unicidade, digamos assim, né? De cada um ser único, assim, de cada um ter uma demanda diferente. Isso também nos desloca, e foi muito interessante estudar a arte junto, né? Os dois juntos, porque a arte tem muito essa questão da autoria,
né, da assinatura artística que é reconhecida ali. Isso a arquitetura também ainda utiliza, essa coisa quase que uma alfaiataria, né, uma assinatura, esse projeto foi feito por ciclano, e isso faz muito sentido para marcar uma sociedade, trazer algo icônico, mas no design de interiores residencial, a gente precisa trabalhar o ser humano que está ali habitando. Então, a Ana Lupa, ela é muito sem face, né? Ela é quase aquele personagem de Game of Thrones, né? No One, né? Ela não tem a linha dela, porque o nosso objetivo é exatamente não ter cara. É a cara daquele indivíduo. Isso é a primeira vez que alguém me conta de uma maneira tão didática o que diferencia um arquiteto de interiores ou um designer de interiores de um arquiteto. Porque, primeiro, é a questão da escala, e você falou isso de uma maneira brilhante. Primeiro, o arquiteto lida com metros e o design de interiores com centímetros. E tem essa coisa que eu já fiz, sei lá, eu sou um arquiteto recalcado. Eu quis fazer faculdade de arquitetura. Naquela época, eu me lembro que eu comecei a fazer o cursinho, e eles pediam para que eu desenhasse umas garrafas penduradas. Aí quando eu coloquei meu desenho de uma garrafa, que ficava... colocaram no varal, né, os desenhos à mão livre. E aí colocaram a garrafa que estava ali, com os desenhos no varal, o meu, quando comparado com os outros alunos do cursinho que iam cursar arquitetura, quando eu vi o que eu tinha desenhado, naquele dia eu desisti de ser arquiteto. Que doido, né? Porque não existia, eu não tinha como imaginar que o software, uma vez, desenhar à mão livre não era importante necessariamente para quem ia cursar arquitetura. E eu sempre tive uma certa birra fazendo os meus projetos, que é essa birra que você... Agora eu entendi por que eu tinha essa birra. Quando eu falava com o arquiteto muitas vezes ele queria impor uma língua, ele queria impor uma gramática, ele queria impor uma maneira de desenhar. Então, eu falava, o cara tá fazendo uma escultura gigantesca que vai custar milhões de reais para concorrer depois a um prêmio ou colocar no portfólio dele, só que quem paga essa conta sou eu. Então, muitas vezes, não era tanto sobre o que eu queria ou qual era a minha intenção, e nem era sobre o que eu queria, era sobre quem ia habitar aquele espaço. Era sobre também a gramática de projetos que ele estava construindo, que tinha que ter um fio condutor estético que ligasse um projeto ao outro. E eu ficava numa birra, menina, porque eu falava, tudo bem que eu entendo que você venha com esse... Quando você vê um Isai, quando você vê um Kogan, quando você vê, sei lá, um Lúcio, quando você vê um Niemeyer, você vê algo que liga os projetos, sim, né? E uma narrativa. Ou até uma linha mesmo. É uma assinatura, uma assinatura que vem pela linha. E quando você está pagando a conta, uma hora, quando o arquiteto está em formação dessa linguagem, é importante que ele construa essa linha para ele ser reconhecido e ter um diferencial dos outros escritórios de arquitetura. E aí vem você e me fala, não, mas na verdade o trabalho do arquiteto de interiores é extrair aquilo que eu não sei o que eu quero. Exato. E aí você fala assim, é um pouco de investigação dessa unicidade que cada um porta dentro de si. Autoconhecimento. E que você... Mas ao mesmo tempo... E aí vem aquele preconceito classista, né? Porque a gente sabe que a arquitetura de interiores é uma coisa, às vezes, muito inacessível no Brasil. Você tem que ter dinheiro para você conseguir ter um arquiteto... Fora do Brasil também. Mas você precisa de dinheiro para ter um arquiteto de interiores. E o arquiteto de interiores vai querer sempre colocar na tua casa aquilo que é do melhor do design. E tô falando no estereótipo, tá? Ou sim, da maneira perfeito. Como eu lia. Não. No meu estereótipo. Você tocou num ponto bem polêmico. E aí eu falava assim, e aí tá tudo cruzado pelo BV, ou tá tudo cruzado pelas relações comerciais de interesse. E aí você fala, eu vou pagar caro por essa poltrona ou por esse sofá, mas o cara também já tem as lojas, os fornecedores, dos quais ele recebe um BV por trás. Exato. E aí eu tô pagando o FII dele, mas eu também tô pagando o FII via fornecedor. Muito chato isso. E aí eu ficava pensando no final das contas, porque eu tenho... O cara parte do pressuposto que você tá procurando esse tipo de serviço porque ele tem um olhar muito mais calejado que o seu pro mundo, né? Sim. Ele tem um olhar que passou pelo campo das artes, pelo campo das humanas, e que ele é o filtro do bom gosto. Uma harmonização, ele busca uma harmonização de tudo aquilo.
E aí você fala assim, pô, parece que quando eu procuro um arquiteto de interiores, é uma confissão de que eu não tenho bom gosto. Você entende o que eu quero dizer? Esse era meu olhar preconceituoso para coisa. Que interessante ouvir isso. Você fala assim, bom, se eu tô procurando um arquiteto de interiores, quer dizer que eu não sei quem eu sou no mundo. E eu preciso procurar uma pessoa que tire isso de mim e que muitas vezes... Eu tô falando dos arquitetos de interiores old school, né, da velha guarda. Sim. Eles também têm uma linha. Eles também têm. Você vai na Casa Cor, você vê os ambientes e tem... Cada um tá construindo uma linguagem. Sim. É a primeira vez que eu leio ou ouço sobre arquitetura de interiores, mais se aproximando da psicologia. Exato. Para tentar fazer essa descoberta interna. Desculpa ter falado tanto, mas é que você tirou de mim isso. Eu fiquei pensando, pô, verdade, né? Muitas vezes você não sabe o que você tá procurando. Você não sabe muito bem quem você é. E essa relação com o espaço, ela é muito forte. Muitas pessoas pensam na casa como um abrigo, sabia? Assim, elas nem se apropriam do espaço. E outras pessoas se apropriam e aí elas acabam se frustrando porque fazem algumas más escolhas ou às vezes elas travam de tanto medo de não conseguir escolher e aí elas vivem de maneira improvisada por anos e aí, enfim, elas aceitam isso. A Ana Lupa, ela realmente ela quebrou tudo. Ela quebrou exatamente tudo. Ela quebrou exatamente o sistema, inclusive esse sistema que você diz, que inclusive ele é condenado pelo Conselho Nacional de Arquitetura, né? E eu não sei se a BD também se posiciona sobre isso, mas esse BV, essas comissões, a Ana Lupa não pratica. E exatamente também por isso a gente foi para o mercado online, porque seria impossível a gente combater, a gente ter um preço competitivo no mundo offline com esse mercado de indicação de fornecedores acontecendo por trás. A gente não conseguia competir com um preço justo pelos nossos honorários. Então, a gente partiu para essa história do atendimento à distância também, indo contra esse sistema. Mas como que você não está presencial, então todo o atendimento é remoto. Sim. Como é que você pode domar o espaço sem estar lá? Você pede um as-built, como que você faz? O as-built, para quem não conhece, é uma planta tal como está, né? É uma planta que é tirada com as exatas medidas, então vai lá um profissional, mede o espaço todo com umas trenas eletrônicas a laser, faz um scan 3D do espaço e isso gera uma planta para você poder trabalhar em cima. Como que você faz isso estando à distância? Então, o design de interiores, principalmente internacional, ele não tem essa demanda de uma precisão absoluta ou milimétrica. Mesmo no offline, quando a gente vai fazer um projeto, a gente sempre pede que os fornecedores façam uma remedição no local no momento da execução, porque aí sim existe a demanda de um plano de corte milimétrico e principalmente quando há necessidade de marcenaria planejada, tudo sob medida. Isso tudo você fornece também, se você vai até o limite de fazer marcenaria projetada. Sim. No entanto, como a gente exporta, né, a gente é bem focado para isso, metade do nosso faturamento é voltado para exportação, a cultura lá é muito diferente, então eles não têm essa cultura. Esse foi um outro fracasso também. A gente estava testando com uma amiga minha da Alemanha, e aí a gente fez um projeto todo sob medida, né, porque o teto era inclinado, né, aquela coisa de casinha, né, que tem neve e tal, e aí quando... a gente projetou tudo sob medida, foi uma frustração absoluta, porque é tão caro lá e é tão inacessível móveis planejados sob medida, que foi impossível executar. E a gente precisou reformular o projeto e entender que a cultura lá é realmente de você buscar itens que já existem prontos no mercado. E a dor é outra. A dor é, como a IKEA é a fornecedora, né, massiva em toda a Europa e Estados Unidos, a tristeza deles, né, é exatamente não ter uma casa que parece uma loja. Não ter uma casa que todo mundo tem igualzinho o showroom da IKEA. Eles querem trazer essa identidade, essa personalização, algo que seja único deles. E aí a gente trouxe esse viés, né, de atendimento através da metodologia de diagnóstico de estilo, mas eu vou falar sobre o processo para ficar bem facinho, né? Então, o cliente, ele vai mandar pra gente, vai responder o nosso briefing, né, que é o nosso questionário, ele vai fazer um teste de estilo, que eu desenvolvi também, onde ele cai em um grupo de estilos, eu cataloguei quase 30 estilos de decoração, e aí ele vai também mandar fotos do local, as medidas do local, pode ser às vezes até um croquis com medidas gerais,
as inspirações, porque a gente entende que ele é bem antenado e a gente quer extrair exatamente ali. Às vezes ele não percebe, né? Mas em todas as inspirações que ele mandou existe contraste. Ou em todas as inspirações existe luz indireta. E o cliente leigo, ele não percebe isso. Mas ele a gente manda isso, tipo, no mural de Pinterest, por exemplo? Não, ele responde pra gente, cada bloquinho são 5 etapas, eles respondem essas 5 etapas. Então a gente recebe esses prints, tá? Dessas imagens que ele gostou e dos itens a serem mantidos, que também influenciam no diagnóstico de estilo. É importante também estar isso, porque esse é um outro aspecto também muito diferenciado, onde a gente respeita aquilo que tem um significado afetivo para o cliente, né? Para a casa dele. Às vezes pode ser brega para alguns, mas para ele é muito importante aquele cuco, que pode não ter muito a ver ali com a arquitetura, mas é nosso dever incorporá-lo e harmonizá-lo ali no espaço. Então, se ele é o único elemento tradicional, inglês, ali para aquela proposta, vamos trazer outros elementos com essas características para a gente fazer uma mescla que faz sentido, né? E era o que a gente estava falando ali no início, né? Antes de entrar aqui no podcast, essa percepção, né? Esse entendimento da pessoa como algo plural, né? É difícil a gente encontrar um brasileiro hoje que goste de um estilo único. Eu sou minimalista, ponto. E não vou conseguir ter nada carnavalesco na minha casa. Muito difícil, né? Então, nós somos muito miscigenados, muito antropofágicos. E a ideia da metodologia de estilo é trazer essa clareza para o cliente a respeito de qual é a influência original, né, de estilo que ele teve, para ele entender quais são as misturas que ele possui. Isso facilita a vida, é uma libertação absoluta, porque ele, na hora de comprar um jogo de cama ou um prato para a mesa dele, ele sabe o que faz sentido, ele já não fica mais com medo, porque ele sabe a paleta, ele sabe qual que deve ser a temática, qual que deve ser o estilo, dentre tantas possibilidades, ele sabe o que vai funcionar na casa dele e mais, ele faz uma compra com sentido, porque aquilo tem a ver com a essência dele, tem a ver com a história dele ou com algo muito profundo da identidade mesmo, da essência. E você trabalha já com budget definido? Você trabalha com um valor definido que o cara pode gastar ou que a pessoa pode gastar? Desculpa. Ele estabelece. Então essa é uma premissa do teu trabalho. Conta pra gente, olha, eu tô disposto a gastar X e a gente tenta trabalhar ao máximo ali dentro daquela margem, né? Muitas vezes o cliente ele também não tem muita noção, né, dos valores, porque o céu é o limite, né? Para quem conhece esse mercado, a gente sabe que temos tudo muito acessível, mas pouco durável, e às vezes também produtos superfaturados, né, com valor agregado muito alto. Mas a gente sempre orienta de acordo com até os desejos dele, se ele pretende ficar 10, 15 anos nesse imóvel, ou se é o imóvel da vida, né? Imóveis, por exemplo, uma fazenda que a pessoa vai deixar para gerações, a gente precisa pensar nisso e conscientizar o cliente a respeito dos materiais que ele vai utilizar para aí assim ele decidir, né? Sobre o budget, para ele ficar mais claro, e aí ele entende, faz um planejamento financeiro também de execução que faz sentido. E também é engraçado isso que você falou, engraçado não, mas é notável porque você acha que muitas vezes você entra num apartamento que foi muito decorado à moda dos anos, ou que estava na moda nos anos 80 e as coisas acabam ficando obsoletas, né? Isso é muito triste, essa efemeridade, né? Porque você está seguindo uma moda específica que é antiga. Uma tendência, né? Até pouco tempo. Isso acabou, né? Recentemente, acho que de alguns anos para cá a gente já... sei. O Pinterest está muito forte aí para trazer umas febrezinhas de decoração. Tem uma coisa que assim, eu sempre pensei, a minha casa, por exemplo, minha casa é um Recife. É literalmente um Recife. Eu comecei a casa quando eu me mudei para lá faz uns 15 anos, a casa era completamente vazia. Eu moro numa casa no Pacaembu, que é uma casa, sei lá, de 1920, uma casa antiquíssima. E quando eu entrei, a casa era muito grande para mim, pro meu tipo de vida. Eu morava num apartamentinho minúsculo e fui para uma casa grande e não tinha móvel. Então a casa inteira não tinha nada.
E ao longo dos anos eu fui colocando coisas e fui colocando coisas e fui colocando coisas. Hoje a casa está saturada e aquela saturação me aprisiona, porque eu não posso ir para um imóvel menor hoje, ou eu vou ter que jogar um monte de coisa, porque como eu fui pegando... E para mim, eu nunca tive móvel assinado, assim, eu nunca procurei arte ou móvel assinado, eu sempre ia me encontrando com as coisas grudavam em mim. Sim. E é nesse sentido que é um Recife, sabe? À medida que o Recife vai fazendo, ele vai ganhando uma vida que é a minha projeção do que eu sou e do meu mundo mental nas coisas que estão me circundando, nas coisas que estão me circulando. Que demais. Então, eu até... Sei lá, eu tive um problema de vazamento num banheiro. E aí eu vi a parede descascada. Aí a minha primeira... Que é uma mancha, assim, não era uma mancha gigantesca, era uma mancha, sei lá, pequena. E aí meu primeiro impulso foi, eu preciso tirar essa mancha daí. E aí meu olhar foi se acostumando com a mancha e eu comecei a pensar assim, mas por que eu preciso tirar a mancha daqui? Porque é uma cicatriz que a casa teve. Sim. E essa cicatriz fala sobre mim, e essa cicatriz fala da minha preguiça de chamar alguém pra raspar isso daqui, pintar a sala inteira. E essa mancha na parede fala sobre mim. Então eu me apropriei eu não sei se eu estetizei a mancha, e tem muita coisa do japonês também, do wabi-sabi, de você se estetizar aquilo que é feio, que é incongruente, que tá desalinhado. Perfeita imperfeição. Exatamente. E você começar a achar beleza naquilo que é feio. E aí o meu jardim, ele é um jardim que não é mais cuidado há muitos anos, então as flores e as plantas cresceram desordenadamente. Aquilo que a gente chamava de erva daninha, hoje em dia para mim nem sei o que é erva daninha, né? Por que ela é chamada de mato? O que é a diferença de mato e qual que é a diferença de paisagismo? Que são essas coisas meio até elitistas muitas vezes, que a gente coloca esses limites para, isso aqui foi filtrado pela ideia do belo. E é isso daqui que é socialmente aceito enquanto belo. Certo. E aí eu fico pensando como você vestir uma casa. Eu tive recentemente, conversando até com o Maurício Arruda, num projeto que a gente está fazendo juntos, no Love Story, eu comecei a perceber que tem determinados espaços que eles, em si, eles são alguém. No sentido de que dá para você... Eles receberam tantas energias de tantos humanos e tanta gente habitou aquele espaço. E eu não sou nada das energias, eu não sou metafísico, eu não tenho nenhuma crença no infinito, nem no absoluto, nada disso. Mas tantas pessoas passaram por ali que eles se deformaram por conta da ocupação que eles tiveram, como se a arquitetura Porque a arquitetura é envelope de gente, né? Exato. E aí eu percebi que na medida em que a gente ficava falando sobre projeto de arquitetura, o que a gente estava fazendo era vestir o Love Story. Preservando a personalidade primeira, que era super polêmica do Love Story, mas preservando essa personalidade, vestindo ele. E depois eu virei e falei assim, caraca, eu parei de pensar o lugar como algo inanimado e levei o lugar para algo do ser. Sim. Que fica entre o senciente, né, o consciente da sua existência e o inanimado. Tem algum lugar entre um e outro, entre o vivo e o não vivo, que é ocupado pelo ser. E a arquitetura muitas vezes é isso, né? Às vezes você entra na casa de alguém e você observa a pessoa você pelos entende, objetos. exatamente. Você fala, eu entendi. Isso é meio pela coleção dos livros, pelos discos. Pela limpeza ou não limpeza do espaço. Pela limpeza ou não limpeza, pela maneira como os móveis estão... posicionados, pela importância que dá para TV ou não, TV na sala ou TV no quarto. Nossa, que é uma questão que fala muito sobre a pessoa, né? Pelo protagonismo ou não de uma biblioteca, se a cozinha é aberta, se não é aberta. É muito doido isso, porque a gente expande, né, nosso ser. Total. A gente expande e deixa vazar no lugar onde a gente ocupa. E é difícil você encontrar um arquiteto de interiores que tenha a sensibilidade de deixar esse ser se expandir. Exato. Sem anular esse ser pelo seu gosto. Total. É engraçado você citar o Maurício, porque ele é uma pessoa também que não tem um portfólio, assim, você olha e fala, isso é do Maurício? Ninguém olha pro portfólio dele e fala isso, né? E nós somos também assim, de não ter uma cara, porque a cara é realmente de cada um, sabe? É muito diferente, cada demanda é completamente diferente. E isso que você falou, eu acho que tem a ver com essa noção de territorialidade, que é uma percepção que as pessoas não se atentam para ela, né? Nós somos animais. Sim, então, sim.
quando um animal ele toma conta mesmo de uma área, ele não simplesmente determina um perímetro e tranca a porta e daqui para dentro, ou nessa área que é minha área, né? Ele deixa rastro, ele vai deixar pelo, ele vai deixar cheiro, ele vai deixar tudo que ele puder, urina, ele vai deixar tudo que ele puder para deixar um rastro físico dele naquele espaço. Isso é realmente a noção de design de interiores, assim, de apropriação do espaço e percepção do indivíduo na casa. Muitas vezes o nosso projeto ele resulta em algo que talvez ao meu gosto, nossa, definitivamente não seria a minha primeira opção, mas para aquela pessoa faz muito sentido. É ali que ela se encontra, né? É um exercício de realmente se despir do ego completamente, né? Sair dessa posição e buscar, sim, óbvio, algo bem composto, algo harmônico, algo que traga uma sensação, né, ou percepções, aparências, experiências gostosas, interessantes, mas que não necessariamente vão estar seguindo essa noção do belo, ou do que está em tendência, ou do que está lindo, ou nas capas de revistas e no Pinterest, entendeu? Você está falando uma coisa... Outro dia eu li uma reportagem super interessante na Wired que falava da emergência do airspace. O que é o airspace? É aquela história do não lugar. O não lugar como esse espaço que poderia estar em qualquer território do mundo. Uhum. Então, por exemplo, o saguão de aeroporto. Sim. Você está num saguão de aeroporto, num lobby de um hotel de 5 estrelas de uma cadeia conhecida. Uhum. Você está dentro desses territórios, e esses espaços eles são descolados da territorialidade. Então, se você está num saguão de um hotel 5 estrelas, ele pode estar em São Paulo, em Xangai ou em Buenos Aires... Eles não falam nada sobre o externo, né? Sobre o exterior. A mesma coisa o estacionamento, a mesma coisa o saguão de aeroporto, são não lugares. Perfeito. Que esse não lugar, que era um conceito que vem ali da década de 80, ele foi cruzado pela estética do industrial. E aí veio o airspace, que, por exemplo, você vai numa cafeteria em Oslo, em Buenos Aires ou em São Paulo, todas elas vão ter a madeira clara, vão ter o aço inox, vão ter aquela estética de... Um teto mais escuro, iluminação indireta. Exatamente. Aquela estética, ou, por exemplo, os coworkings. Uhum. São esses territórios que parece que foram cruzados pela estética da Apple, do minimalismo, que vem um pouco dessa coisa da espiritualidade, de você querer ter menos coisas e tudo mais, mas que no final das contas... é totalmente contrário à ideia de que você precisa se encontrar no mundo. Você tem menos, mas aí a gente vai para o movimento das tiny houses, o minimalismo, que não tem nada a ver com o movimento estético da década de 60, que é simplesmente você usar a madeira clara, o cimento queimado, o preto e o branco. O preto e o branco, essas que você encontra em qualquer lugar do mundo, e o cruzamento entre o não lugar e a estética industrial, que já está completamente saturada. Eu, por exemplo, não consigo mais entrar em nenhum lugar que seja industrial, que eu já tenho vontade de ficar em posição fetal. Virou esse airspace que te desloca, como se fosse o não lugar cruzado pelo capitalismo tardio, assim, do artesanal. Quando você pensa em artesanal, você vai falar, mais uma vez, a madeirinha clara, o lugar industrializado e tudo mais. E você fala exatamente sobre o contrário. Quando você está na casa de alguém, ou você está no negócio de alguém, e a pessoa não tem vergonha de mostrar quem ela é. Ela pode ter não existe a ideia do cafona. A ideia do cafona. Do brega. Daquilo que... Eu acho que, assim, o que eu acho cafona hoje em dia é você seguir uma tendência industrial porque você acha que isso é... chique. É chique, ou socialmente aceito, ou que as pessoas vão te julgar por isso, como já aconteceu com o neoclássico. Então, eu acho maravilhoso quando eu entro na casa de alguém e eu falo, que pessoa estranha. Uhum. Porque, não estranha pra mim, né? Exato. Não estranha socialmente falando, mas que pessoa particular, que pessoa excêntrica. Você já teve algum projeto que você viu e que você olhou e falou assim,
caraca, isso aqui ficou completamente diferente do que eu tinha imaginado no começo? Nossa, total. Teve um cliente, na maioria dos nossos clientes são brasileiros imigrados que se casam com estrangeiros, né? E a gente fez uma casa nos Estados Unidos que ela foi uma mescla do estilo Hampton, né, que é super clássico, né, e bem... O que é o estilo Hampton? Eu sei que Hampton é uma região dos ricos ali perto de Nova York. Nova York, sim. E... São as casas, né? Mas o que são as casas de praia, né? O que caracteriza? Que marca? O estilo Hampton, ele tem várias referências madeira clássicas. Clara. Ele até que não usa tanto a madeira clara, ele usa mais as fibras naturais, mas muita madeira branquinha. Ah, madeira branca, pintada de branco, aquela né? branquinha. E ele tem como característica a simetria, que vem do classicismo tradicional, né? Então, o abajur que tem de um lado tem do outro, a almofada que tem de um lado tem do outro. Que é a ideia do belo também, né? Que passa pelo simétrico. Essa sensação da simetria da estabilidade, né, da segurança. Esses sofás com capas de tecido de linho, sabe? É uma coisa bem Hampton style, assim. E o marido... Mobiliário claro? Um mobiliário claro, mas muito estofado, que traz muita sensação, assim, de aconchego. Sim. E a adornagem, ela tem uma temática praiana. Então, a gente vai utilizar conchas... Âncoras, exatamente. Então, exatamente, é como se fosse uma mistura louca de um classicismo praiano, sabe? E o marido dela é geek, mas geek muito geek. E a gente precisou misturar Hampton com geek, gente. É algo assim, ficou um resultado tão diferente, tão exótico, que você fala, meu Deus, essa casa só pode ser deles, não pode ser de outra pessoa. Você conseguiu misturar ou os territórios estão marcados? Esse é um território geek e esse é um território Hampton? Não, houve exata mescla. Então, assim, a gente às vezes trabalha uma volumetria ou uma disposição clássica, mais uma paleta de cores mais viva, né? Então a gente traz essa mescla assim, alterando os parâmetros da composição. E é aí que vem toda a metodologia de diagnóstico de estilo, porque a partir do momento que a gente fez esse mapeamento de todos esses estilos, internamente para a equipe, né, que faz as produções de projeto, né, a nossa equipe ela é toda treinada com a mesma, com a mesma ideia, né? Então, todo mundo que trabalha na Nalupa Design, né, que é através da Nalupa Pro, recebe esse treinamento, entende disso, então a gente fala a mesma linguagem. Começamos a falar na reunião de criação sobre qual é o diagnóstico de estilo do cliente. E elas trazem exatamente esses parâmetros. Nossa, a gente observou elementos da edificação, elementos dos itens a serem mantidos, elementos nas inspirações. O teste de estilo foi esse, a paleta dele foi acusada essa. Então a gente entra em discussão, começamos a notar ali, né, nuances de um estilo e de outro. Entramos em um consenso a respeito de uma mescla de 2 ou 3 estilos. E aí a gente define, aí a gente vai para um âmbito bem teórico de design mesmo, onde a gente estabelece quais os princípios de design e quais os elementos da composição nós vamos misturar. Nós vamos utilizar a volumetria e as formas ou as linhas do estilo tal, mas a gente vai utilizar as paletas e as texturas e a disposição, estilo de layout ou de iluminação do estilo tal. Isso vai funcionar ou isso não, pode ficar estranho. Então a gente vai se permitindo essa experimentação e essa troca de parâmetros para a gente trazer um projeto realmente único, assim. Que massa. E você já teve um momento em que você falou assim, não conseguimos trabalhar mais juntos? Que você falou assim, porque às vezes o analista, sei lá, eu levei o pé na bunda da minha analista faz umas 3 semanas, eu falei, como assim a gente não funciona mais? Depois de sei lá quantos anos juntos, ela falou, acho que a gente não funciona mais. Eu falei, eu vou te recomendar para um colega meu. Eu falei, mas como assim a gente não funciona mais? Foi dolorido. Você já teve que chegar para um cliente e falar, olha, não vai funcionar esse processo? Ai, nossa, não tô me lembrando assim de cabeça, porque realmente assim... Você tem que ter uma paciência gigantesca, né? Não, a gente não tem contato com o cliente, eu nunca vi o rosto dos meus clientes. Nunca vi
Nunca vi, Facundo. Nunca abri uma webcam, porque o que acontece? Quando a gente foi atender cliente no Japão, era impossível pelo fuso horário a gente ficar atendendo com reunião online. Então, me explica como que funciona, por favor. Eu quero contratar na Lupa. Aí você vai, passa por todos os questionários, tá? Manda os croquis da minha casa. Isso vem tudo documentado. Tudo isso está documentado. É um processo que... Tudo isso é remoto. Exato. Passei por todo esse processo, você tem uma reunião com o teu time criativo, com as pessoas que vão retornar. O estilo do cliente é mais ou menos esse, né? Dentro dos tipos que você deve ter perfilado. É mais ou menos esse. E aí você responde com o quê? Com 3D? Já respondo com o 3D pronto. E geralmente a gente tem... Quando temos ajustes minoritários. Sério mesmo? Sério, nós temos um índice de mais de 90% de aprovação imediata. Imediata? Imediata. É muito difícil um cliente falar, nossa, nada a ver comigo. Porque a gente não está trabalhando no âmbito criativo numa coisa muito intuitiva. Não sei se você percebeu, mas a gente literalmente parametrizou o processo criativo. Óbvio, tem sensibilidade, principalmente no momento em que a gente está fazendo um refinamento final do 3D, depois que a gente renderizou a imagem, poxa, essa tonalidade não ficou legal, vamos mexer ali um pouquinho na tonalidade. Óbvio que existe isso, uma coisa que inclusive a máquina ainda não consegue fazer esse refinamento. Mas é literalmente, é quase que matemático, né? Você me entregou esses dados foram processados de forma criativa, foram harmonizados na ambientação, né? Para fazer sentido, para funcionar, para ficar usual, para ficar interessante também esteticamente, e eu tô te retornando. Então, é literalmente uma resposta daquilo que o cliente expressou. Então, traz muita paz mesmo, de verdade. Mas isso quer dizer, então, que o processo é absolutamente escalável. Você precisa de interferência humana em algum lugar? Ou em algum momento você pensa que você vai transformar isso numa leitura através de algoritmos, inteligência artificial, qualquer coisa que o valha, que a partir você tem um perfil. E esse perfil tem um determinado recorte estético. Total. E esse recorte estético tem um determinado rol de fornecedores. E Perfeito. Que no final das contas você consegue automatizar completamente esse processo ou sempre vai ter um elemento humano por trás dele? Sem dúvida. Ele já está sendo automatizado. Existem algumas tecnologias no Brasil que já solucionam isso e a gente está implementando os primeiros testes para começar a automatizar. Mas sim, sempre vai ter uma interferência humana ainda para esse refinamento. Então, mesmo as tecnologias, elas conseguem avançar muito em matéria de construção do 3D, fazer a curadoria dos fornecedores, dos itens, exatamente por esses parâmetros de onde a pessoa clica, para onde ela vai. Essa leitura da identidade, ela é muito fácil de ser feita hoje em dia. Mas o resultado final do projeto, ele ainda precisa ser refinado por alguém. E principalmente essa didática com relação ao diagnóstico de estilo. Isso a gente ainda pretende fazer né, com as coordenações, né, de projetos interferindo, porque se a gente for fazer uma análise combinatória das possibilidades de mesclas de estilos, é um número exorbitante, a gente já fez essa conta. Então, por hora, a gente vai fazer o diagnóstico pessoal, individual, mas o projeto ele começa a automatizar, sim, e ter um resultado bem semelhante com o que a gente tem hoje. Porque se eu fosse dono de algum marketplace de decoração, eu já teria te chamado para a gente conversar bastante tempo. Porque o teu software ou a tua metodologia, se você tem uma grande loja, uma IKEA da vida, Exato. uma Tok-Stock ou qualquer coisa do gênero, falando, Lu, eu já tenho meus decoradores dentro da loja, certo? Sim. Que auxiliam na conversa com o cliente. Se eu automatizo, e hoje o e-commerce ele está responsável por uma grande parte dessas vendas. Eu acho que ainda não é a totalidade, porque as pessoas gostam de ver aquilo Sim. que elas estão comprando e tudo mais. Mas eu imagino que cada vez mais vai ser importante o e-commerce. Pô, se eu consigo automatizar essa maneira de auxiliar o cliente a encontrar o que ele quer dentro de um perfil que seja estatisticamente assertivo em 90%,
meu bem, você está sentada numa montanha de dinheiro, porque eu venderia isso, você pode fornecer essa metodologia para grandes varejistas. Estou falando alguma besteira, não? Então, a gente não tem essa tecnologia, mas outra empresa tem essa tecnologia e nós estamos num processo de fusão, digamos assim, né? A gente está começando a iniciar esses testes, esse namoro para a gente trabalhar isso. Por quê? Porque enquanto essa empresa tem a tecnologia, ela consegue fornecer para B2B, mas ela não consegue alcançar o B2C. E é aí que a Nalupa tem esse diferencial. A produção de conteúdo, o relacionamento com a audiência, exatamente toda aquela história lá do YouTube de 2015, ela se faz necessária na conquista de um cliente desse segmento, né? A exemplo, por exemplo, o West Wing, né, que está em 14 países. Ela precisou fazer a produção de conteúdo na linguagem local de cada um dos países de expansão. Então, esse seria o papel da Nalupa, né, enquanto uma empresa produtora de conteúdo e de relacionamento direto com o cliente, enquanto a gente se conecta com essa outra empresa que desenvolveu essa tecnologia. Eu sou muito fã da West Wing, eles são meus parceiros no Altar, no Arcos, e eles têm uma coisa que eu nunca tinha visto antes, que é encapsular em uma narrativa em torno dos produtos deles, né? Eles conseguem, eles vendem conteúdo efetivamente. Exato, e vendem curadoria, eles entendem muito de estilo, tudo isso vem de fora, né? Por causa daquilo que a gente estava falando no início, né? Fora do Brasil é muito mais comum a gente ver os estilos segmentados de maneira separada. No Brasil a gente misturou tudo, chiclete com banana, e a gente tem essa dificuldade de ver essas diferenças aqui. O que eu acho bonito também, porque é uma maneira muito nossa. Eu também acho muito bonito que a gente não tem essa coisa do design nórdico, ou da coisa que seja reconhecida. A gente é reconhecido exatamente por esse ecletismo, né? Por essa mistura de várias tendências. Então, no final das contas, o que aconteceu com a Nalupa durante a pandemia? Vocês cresceram? Porque as pessoas obviamente ficaram muito tempo dentro de casa. Eu me lembro que eu passei por todo mundo deve ter passado por diversas fases durante a pandemia, né? A gente ainda está nela, mas acho que a gente já não está mais na fase mais aguda. Eu me lembro que foi o choque. Depois do choque foi, bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer alguma coisa com esse tempo que está sobrando, né? Eu fui daqueles que foi muito prejudicado por conta da pandemia, então eu parei de trabalhar. Aí eu comecei a limpar a gaveta, limpar minha casa, mudar as coisas de lugar, e troquei os lençóis, comprei lençóis melhores, porque eu já estava passando muito mais tempo, até porque já estava ficando quase deprimido de ficar dentro de casa, então eu passava mais tempo dentro da minha cama, e comecei a enjoar dos meus móveis, e comecei... eu tive o impulso de mudar de casa. Aliás, eu tô tendo esse impulso agora, falando, cara, eu tenho que mudar de casa, eu quero mudar de casa, mas eu não consigo, porque também o mercado tá muito aquecido. O mercado de construção, de decoração, até o mercado imobiliário. E faltando muita matéria-prima. Muita matéria-prima, tudo dolarizado. A gente tá vivendo numa crise dos infernos. Exato. Então é um momento difícil de você fazer essa movimentação. E o que aconteceu com vocês durante a pandemia? Vocês foram mais procurados? Vocês sofreram? Vocês cresceram? Conta um pouco dessa... Bom, em 2020 foi o melhor faturamento nosso da história do nosso CNPJ. E aconteceu exatamente também muita exportação por causa da diferença cambial. Então passou a fazer muito sentido. O que antes era um impeditivo... né? Poxa, eu quero que você me atenda presencialmente, né? As pessoas queriam muito isso, passou a ser uma preferência, né? Então, a gente já era especialista em distância, né? E aquilo passou a ser muito sentido. O que antes era negligenciado, né? Todas essas questões da casa eram colocadas de lado, porque a pessoa quase não ficava dentro de casa, passou a ser prioridade máxima ali junto da saúde mental, digamos, um conforto em casa, né? Então, sim, a gente foi muito procurado. E já agora, em 2021, a gente percebe uma situação no Brasil um pouco mais complexa, né? Por causa da crise mesmo. E a gente começou a entender também outras demandas e descobrir novos mercados, que é até o que me trouxe a São Paulo. A gente queria muito fazer uma produção de conteúdo inspiradora para nossa
audiência e principalmente se conectar com essa persona, né, que mora fora do Brasil, que realmente teve coragem de desbravar e que tem essa característica do it yourself, de fazer, de protagonizar, e o que ela quer realmente é essa orientação. E eu ficava ali na minha zona de conforto, né, só fazendo os projetos 3D e na minha bolha, digamos assim. E aí foi quando eu decidi fazer o projeto Na Lupa pelo Mundo, né, onde eu vou transformando as casas de temporada por onde eu passo. E a gente fez a primeira temporada em Minas, agora estamos na segunda em São Paulo. Me explica um pouquinho desse projeto, desculpa, Ana Lu, te interromper. Exatamente essa a ideia. Você vai passar um tempo numa casa, num Airbnb? Eu fico cerca de 90 dias em cada casa e transformo... É uma parceria? É uma parceria, uma grande parceria, né? Um grande projeto, na verdade, que conecta vários fornecedores que precisam de locais para colocarem os seus itens, né, e produzirem conteúdo, e anfitriões, né, que precisam também apresentar os seus espaços de uma maneira melhor. O que foi muito incrível, né, perceber, até junto da Renata, foi que os imóveis de temporada, eles são procurados por 2 fatores: pela localização e pela foto, pelo quão instagramável ou quão lindo, inspirador ele é. E é aí que a Na Lupa entra. Posso fazer até um comentário com relação a isso? Claro. Quando você vai fazer uma locação por Airbnb, é quase como quando você vai no primeiro encontro do Tinder. Sabe aquele medo de que a foto não reflete a pessoa? Meu, tanta decepção que eu já tomei não no Tinder, mas no Airbnb. Porque você olhava assim para as fotos e falava, nossa, esse lugar é mágico, é incrível. Você usa uma grande angular, o lugar tá completamente... Meu, e aí você olha pro espaço e você fala... Socorro! Todas as vezes que eu aluguei uma casa no Airbnb, foi raríssima vez que eu tive uma surpresa positiva. Porque as fotos, elas levantam muito a expectativa. Tanto é que pro Altar, que é um projeto de Airbnb que a gente tem lá, das casas flutuantes e tudo mais, eu comecei a tomar o cuidado de colocar as fotos que ficam no Airbnb, não são mais as fotos ultra produzidas que uma equipe vai fazer. Essas vão para as redes sociais. Mas as fotos que ficam no Airbnb são as fotos simples de celular, com iPhone 11 mesmo. Com uma iluminação natural e tudo mais. Porque eu não quero levantar tanta expectativa, porque a expectativa é a mãe da decepção. Entendi. Se eu coloco uma foto que foi muito trabalhada no Lightroom, que tá toda linda e tudo mais, que aquela foto com uma DSLR com milhões de megapixels, ela cria uma artificialidade que a pessoa depois, quando ela chega no espaço, ela se decepciona. Eu queria estar com o depoimento aqui em mãos para te falar, mas você pode entrar lá no Airbnb da primeira temporada e ver os hóspedes falando, é muito mais bonito do que nas fotos. A realidade é muito mais inspiradora do que... O que é raro. Exato. É raro você encontrar esse tipo de coisa. Então... Foi muito legal. Mas também a gente está escolhendo assim, lugares muito icônicos, porque o que acontece no Airbnb é exatamente isso. A locação por temporada, ela é um mundo assim, gigantesco. Você pode alocar desde um quarto a uma ilha em Angra dos Reis, sabe? Assim, o céu é o limite. E o que acontece é que as pessoas não se ligam muito na experiência, né? Nesse espectro todo, o que acontece muito é um comportamento do gênero. Vou colocar nessa casa de temporada tudo que sobrou das minhas outras casas. Exatamente. É assim que o anfitrião pensa, né? O proprietário. E fica lá tudo meio improvisado e loca aí, gente. Isso é assim, é o caminho do fracasso, né? Porque é preciso que aquele anfitrião entenda aquela locação como um negócio e um investimento nele. Essa é a preocupação com a experiência e com a decoração e com o local assim como um todo, né? Faz toda a diferença. A gente não imaginava que existia esse mercado, mais uma vez, a gente caindo aí, a gente vai fazer as coisas. É muito engraçado, Facundo. Isso é muito do divã mesmo.
por como que a gente tem que fazer, porque tem que fazer, porque tem que pagar as contas, tem que correr atrás, tem que fazer girar, tem que trazer lucro, tem que rodar o negócio, e aí a gente vai descobrindo outras coisas, né? Por hora, estamos meramente curtindo essa temporada e fazendo a produção de conteúdo mais inspiradora que a gente puder para a audiência, porque me cansou em certa medida no YouTube eu ficar postando só fotos de casas, né, transformações de antes e depois das casas dos meus clientes ou da minha própria casa, ou quando eu fazia uma mostra de decoração, aquilo gerava um baita lixo e as pessoas só visitavam o local, né, e não podiam experimentar, né. Quando eu resolvi ter esse projeto, eu pensei, poxa, a audiência vai poder morar aqui, a audiência vai poder viver aqui, vai poder sentir o espaço. Isso para mim fez muito sentido. Né, e também, né, não gerar lixo, essas questões todas, fazer de quebra ali, né, por um destino a mais, descobrindo aí que isso pode gerar muito mais negócios e gerar renda extra para quem tem mais de um imóvel. Tem duas coisas que eu queria comentar. A primeira delas, que também o Airbnb passou por quem tinha um imóvel extra, dado o inflacionamento que aconteceu das casas, né, de veraneio, ou as casas que as pessoas usavam como uma segunda residência durante a pandemia, começaram a perceber que esse era um negócio, que não era mais uma renda secundária, que você ia fazer um cobrezinho ali no final de semana que você não estava ocupando a casa. Realmente era um negócio. Então, muitas pessoas começaram a pensar em casas como investimento, inclusive para fazer locação temporária. E o segundo caso que você me falou, que é uma coisa que sempre me incomodou. Eu fui, sei lá, umas 3 ou 4 casa-cor na minha vida. E a última que eu fui, eu achei tava uma coisa tão incômoda dentro de mim, porque eu falava, nossa, eu achava um pouco pornográfico, você tinha centenas de pessoas usando aqueles ambientes como backdrop de Instagram, né, para se fazerem selfies atrás de backdrops instagramáveis, os próprios arquitetos de interiores respondendo a essa necessidade, então fazendo ambientes cada vez mais estimulantes nesse sentido, porque eles queriam que o trabalho viralizasse. Tudo aquilo servindo como quase açúcar para olhos, assim, sabe? Exato. Aquela coisa de você ter que fazer selfie. E tudo aquilo depois desmontado, toda aquela coisa. E eu comecei a olhar e falar assim... cenário. Não pode ser isso. Não... Esse esforço para você mostrar o trabalho de arquitetos de interiores e arquitetos mesmo, eu acho que ele seria muito mais empregado se, por exemplo, melhor empregado se, por exemplo, a West Wing pegasse uma casa de veraneio e equipasse a casa de veraneio e criasse uma experiência onde você permite que a pessoa viva tridimensionalmente dentro do ambiente que você projetou. Eles já estão começando a ficar antenados sobre isso. Eles estão fazendo a casa do altar, que é essa premissa. Eles fizeram a primeira, que isso faz mais ou menos 1 ano e meio, e agora estão fazendo a segunda. E é muito interessante, porque a partir do momento em que você comunica isso direito, a pessoa ficou sentada no teu sofá um final de semana inteiro. Ela sai de lá e fala assim, quer saber de uma coisa? Esse colchão, essa roupa de cama, esse sofá... Essa lareira... eu quero levar isso para minha casa. Bate no QR Code que a gente deixou lá e vai. Exatamente, eu acho que esse é o caminho. Acho que Casa Cor, no final das contas, ela precisa... Não tô negando a importância do evento, quem sou eu para falar uma coisa dessas, nem tô criticando eles, mas distribuir esse esforço e permitir que as pessoas vivam dentro desses espaços e que não simplesmente façam pequenas selfies que vão ser... colocadas no seu feed, vão ser curtidas em 48 horas, desapareceram no feed e depois ficam toneladas e toneladas de dejetos que depois você tem que deixar para o mundo, né? Sim, eu acho assim, tudo tem o seu lugar, né? Já fiz mostra, foi muito importante, mas hoje eu penso que a vida, se ela precisa ser inspiradora, tá? Mas que ela seja inspiradora não no âmbito cenográfico, mas no âmbito real, que você viva dias verdadeiramente inspiradores. E foi isso que eu vivi no Apartamento do Vale, que foi a primeira temporada. Porque nós estávamos simplesmente no 23º andar de um apartamento de frente para um vale maravilhoso e era um espetáculo absoluto da natureza, e a gente queria trazer aquilo para dentro da casa. A gente fez uma rota de estilo, obviamente, né? Então a gente trabalhou um estilo suíço,
que é o Cozy, né? E ele faz toda a conexão com o mineiro também, né? Regiões de montanhas, regiões de queijos, regiões de gente calorosa e amorosa. Então, a decoração também traz todos esses aspectos e fez uma conexão super legal, assim, das duas culturas e as suas interseções. Que demais. Ana Lu, me conta uma coisa, quando as pessoas quiserem conhecer mais o teu trabalho, quais são os canais que elas te procuram? Tudo YouTube? Na Lupa Design, no Instagram, no YouTube, o nosso site, @Na Lupa Design. Pô, demais. Olha, eu queria te dizer que eu aprendi muito durante essa hora de conversa. Obrigada também. Eu entendi que espaço, a gente pode olhar para uma arquitetura, a gente pode olhar para um espaço e saber vestir esse espaço, contanto que você saiba morar dentro de uma outra pessoa. Eu não sei se eu consegui me entender, mas você tem essa coisa da psicologia que eu nunca tinha pensado. Eu sempre tive um olhar preconceituoso com a arquitetura de interiores, no sentido de que falar, se eu estou procurando alguém que tem que me falar qual é o meu estilo, é que significa que eu não tenho estilo. E você me mostrou que não, que tem alguém que tem o cuidado de mostrar o que eu tenho melhor de mim, mas eu nem sabia que eu tinha. Sem dúvida, eu te entendo completamente, porque recentemente eu fiz uma consultoria de imagem. E eu falei, poxa, uma designer de interiores não entender de design de moda? Gente, moda nunca foi meu universo. Eu nunca fiz muito essa conexão, eu sempre me vesti da maneira mais prática possível. E aí foi interessante ter alguém para conversar comigo e que entendesse de estratégia para falar, Ana, você tem um estilo básico, você tem um estilo básico urbano, você pode utilizar alguns detalhes assim. Poxa, me deu tanto material, hoje eu já me sinto tão mais criativa, tão mais à vontade. Segura também, tão né? mais segura. Traz uma paz, assim, né? E essa percepção, o lar, ele tem assim como a vestimenta, né? Ele tem uma razão, assim, muito profunda na nossa concepção e no nosso bem-estar, né, enquanto pessoas. Então, para mim, assim, é um prazer, realmente eu amo muito o que eu faço. Dá para perceber. Tem muita gente, né, graças a Deus, muita gente pensando na mesma linha. Então, eu não sou a única que está nessa caminhada, buscando inovar, trazer novas soluções, novos posicionamentos, novas formas de se praticar design de interiores. Mas eu realmente espero contribuir para todo mundo que está envolvido, sempre, assim, é uma relação muito colaborativa entre eu, cliente, a equipe criativa, fornecedores, anfitriões, qualquer pessoa que se envolve, assim, a gente tem muito essa postura, assim, isso faz muito sentido para a gente. Que demais, gente. Muito obrigado por essa hora de audição. Obrigada também. Eu adoro conversar com empreendedores e empreendedoras, porque no final das contas eu aprendo muito, reflito muito também sobre as coisas que eu faço. Eu acho que é isso, são essas histórias que a gente precisa compartilhar para entender que empreendedorismo, ele não é um lugar sem dor, ele tem muita dor, mas são através de histórias como da Ana Lu ou como de outros convidados que a gente está tendo aqui, que a gente aprende a errar menos e ter mais satisfação naquilo que a gente faz. Então, obrigado por essa hora de audição e a gente se vê no próximo episódio de Divã de CNPJ. Obrigado, Ana Lu. Obrigada. Tchau, gente. Até mais. Tchau.